Há mais de 20 anos que eu não uso relógio de pulso. Mas outro dia, um relógio, na verdade a propaganda de um relógio que será lançado nos Estados Unidos chamou a minha atenção. Esse relógio recebeu o nome de Ticker. Ele está sendo desenvolvido por um designer chamado Frederic Coulthin. Qual é a novidade desse relógio? Ele basicamente segue essa tendência dos relógios inteligentes. Mas diferentemente dos relógios que estão sendo lançados, que são acoplados, conectados aos smartphones e que prometem aos usuários que eles estarão ligados, conectados 24 horas durante os 7 dias da semana, este relógio que será lançado, ele tem uma proposta diferente. A proposta desse relógio é a seguinte: ele tem o propósito de informar o usuário quanto tempo de vida lhe resta ainda. É um relógio com contagem regressiva. Você insere numa planilha todos os seus dados de saúde, todos os seus exames, toda a sua rotina, todos os seus hábitos, e terminado esse processo, ele faz as contas e inicia uma contagem regressiva. 40 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos. Imagina andar com um relógio desse. Você gostaria de ganhar um relógio desse de presente no dia do seu aniversário? Talvez alguns achem a ideia mórbida, outros achem de mau gosto ou arrogante. Afinal de contas, quem é o ser humano para calcular exatamente o tempo de vida que resta a alguém? Enfim, as opiniões podem ser as mais diferentes a respeito deste relógio. Se eu pudesse sugerir um nome para tal relógio, ele seria o relógio da meia-idade. O relógio da meia-idade. Por quê? Com ou sem o tal relógio, é na meia-idade que a percepção da passagem do tempo se intensifica na vida do ser humano. Não se trata de uma percepção abstrata ou de uma percepção meramente filosófica, é uma percepção concreta. É uma percepção bastante real. O tempo está passando e nós estamos passando também com o tempo. É a percepção que nós somos seres em transição. Nós somos seres em passagem sobre a Terra. É na meia-idade que o relógio biológico nos avisa que nós somos seres em transição. Por exemplo, olha-se no espelho e lá estão os primeiros cabelos brancos. Olha-se no espelho e as rugas começam a aparecer, os primeiros sinais. Olha-se no espelho e se percebe que o rosto que você vê não é exatamente aquele rosto dos 20 anos, do início da sua juventude. A saúde começa a inspirar mais cuidados, as primeiras intervenções e manutenções na máquina humana são feitas na meia-idade. É na meia-idade que pela primeira vez uma pessoa percebe que talvez não consiga dobrar os seus anos, não consiga dobrar mais a idade que possui naquele momento. É na meia-idade que pela primeira vez nós percebemos a nossa finitude. Nós somos seres em transição, seres em passagem. O psiquiatra Jung observou que, em geral, chega-se à meia-idade completamente despreparado para enfrentar a segunda etapa da vida. Os seres humanos chegam à meia-idade despreparados para a segunda metade da vida que terão ainda. Mas que é essa tal meia-idade que o relógio biológico nos avisa da sua chegada? Como ela pode ser descrita? Uma breve definição, uma definição bastante comum e consensual. Meia-idade pode ser definida como o período entre o término da juventude e o início da velhice. As datações são diferentes, alguns colocam a partir dos 35, outros a partir dos 40, outros dizem entre 40 e 60, entre 40 e 50, mas o conceito é esse. A juventude terminou e você não pode mais fazer o relógio andar para trás
E a velhice está se aproximando rapidamente, talvez mais rápido do que nós gostaríamos. A meia-idade é este período em que nós estamos colhendo os frutos das escolhas e das decisões que nós tomamos entre os 20 e 30 anos. Mas também na meia-idade nós estamos lançando os alicerces daquilo que viremos a ser na velhice e o tipo de velhice que teremos. Moisés, no texto que nós acabamos de ler, era um homem na meia-idade. Moisés deveria estar na casa dos 40 anos, no texto que nós acabamos de ler para a nossa meditação. A juventude que ele havia passado no palácio do faraó havia ficado para trás. Agora, Moisés era um homem casado, no texto que lemos, casado com Zípora, pai de 2 filhos, e havia arrumado um emprego com seu sogro e apacentava ovelhas no deserto, na verdade, na península do Sinai. Este é o Moisés que nós temos no texto. E eu quero dividir com vocês, especialmente com você que está na meia-idade, ou que está para chegar na meia-idade, ou que está quase saindo da meia-idade, eu quero dividir 3 afirmações de fé a partir desse texto que devem nos ajudar nesta transição que é chamada de meia-idade. A primeira é a seguinte: Deus fala no deserto da meia-idade. Deus fala no deserto da meia-idade. Se a experiência típica da juventude é a aventura, é a adrenalina, a experiência típica da meia-idade é a rotina. A vida cotidiana, a vida do dia a dia. Ir aos mesmos endereços, fazer o mesmo trabalho todos os dias, conversar com as mesmas pessoas. O deserto, por isso, pode ser uma boa metáfora para a vida na meia-idade e também para suas crises. Mas para Moisés havia tudo isto. Havia rotina, havia um trabalho cotidiano a ser feito, um trabalho que estava despido de qualquer senso de grande aventura ou importância, e além disso ele estava literalmente num deserto, trabalhava literalmente num deserto. A paisagem no deserto não muda muito, não é uma paisagem que muda com frequência, mas naquele dia, no texto em que lemos, Moisés notou algo diferente na paisagem do deserto. Uma sarça, um pequeno arbusto, um arbusto sem maiores encantos, esse arbusto parecia estar em chama. Moisés resolveu ir para perto para conferir, para ver que fenômeno era aquele que se dava ali no deserto, e foi surpreendido pela voz de Deus chamando o seu nome. Não só o chamou pelo nome, mas disse que ele, Moisés, deveria tirar as sandálias, porque o lugar onde ele estava pisando era terra santa, era lugar sagrado, era um lugar especial. A paisagem da meia-idade, assim como a paisagem do deserto, não muda muito. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, as mesmas tarefas, todos os dias. O Moisés da meia-idade, entretanto, e a sua experiência, nos ensinam: Deus pode falar com você em meio ao seu cotidiano. Deus pode falar com você, Deus pode visitá-lo quando você realiza as tarefas que aparentemente são insignificantes e até mesmo enfadonhas na sua vida, tarefas que são comuns, tarefas do dia a dia. Deus pode pedir para você, num desses dias comuns, numa tarefa comum, tire os seus sapatos. Esse lugar onde você está pisando é um lugar sagrado. Seja o escritório, seja a oficina, seja um canteiro de obras, seja a casa, seja a sala de aula, não importa. Este lugar é um lugar sagrado. É o lugar onde eu quero me manifestar a você e onde eu quero falar com você. Este lugar é um lugar sagrado. Deus fala no deserto da meia-idade. Segunda lição desse texto: lidando com sinais de autoridade e poder da meia-idade. A meia-idade não é só deserto. Se fosse só deserto, seria realmente desesperador. Ela é feita também de autoridade e poder. Ela é feita de conquistas. O que é que isto significa? É na meia-idade, por exemplo, que uma carreira se consolida.
É na meia-idade que uma pessoa é solicitada com mais frequência a opinar, a tomar decisões. É na meia-idade que a opinião de alguém geralmente é levada mais a sério e tem mais peso. É na meia-idade que as decisões de uma pessoa afetam, causam impacto na vida de muitas outras pessoas ao seu redor, seja na família ou seja no mundo do trabalho. Por isso, na meia-idade, toda pessoa precisa lidar com a autoridade e com o poder que lhe foram conferidos pela experiência de vida, pelo trabalho, por aquilo que conquistou. Precisa lidar com o poder que foi depositado em suas mãos pela passagem do tempo e pelo trabalho realizado. Olhe comigo novamente o versículo de número 2 do 4º capítulo. O texto está na tela. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Que é isso que tens na mão? O bordão é um símbolo de autoridade. O bordão representa autoridade e poder. Seja o bordão que o pastor usa no seu trabalho cotidiano, seja o cetro que está na mão do rei, ou a caneta na mão do político, do governante. O que é isso que tens na mão? Pergunta Deus a cada pessoa nesta fase da sua vida. E nesta pergunta há um alerta da parte de Deus. Cuidado. Cuidado com os símbolos de poder conquistados na meia-idade. O poder pode se transformar numa serpente. É justamente na idade madura que uma pessoa pode transformar um bordão numa serpente. Pode envenenar-se e pode envenenar os outros no exercício do seu poder e no exercício da sua autoridade. Que é isto que tens na mão? Outra forma de mostrar para Moisés o significado do poder e da autoridade que estavam sendo conferidos a ele, Moisés, foi ilustrado por Deus pedindo que Moisés colocasse a mão no peito, colocasse a sua mão sobre o coração. Moisés o fez e retirou-a leprosa. Novamente Deus ordenou que ele colocasse a mão sobre o peito. Moisés repetiu esse gesto e a sua mão voltou ao normal, foi completamente purificada. Que lição preciosa Deus deu a Moisés e a todos nós. A lição é a seguinte: o poder e a autoridade devem ser exercidos em profunda sintonia com o coração. Em profunda sintonia com o coração. É impossível não recordar a discussão de Jesus com os fariseus, quando os fariseus questionavam Jesus sobre a pureza ou impureza das mãos. E Jesus, dirigindo-se aos fariseus, foi contundente sobre o que significava ter as mãos limpas. Jesus disse: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Mãos limpas no exercício do poder e da autoridade dependem de um coração limpo, de um coração puro, de um coração reto diante de Deus. O poder exercido sem o coração limpo torna as mãos leprosas, torna as mãos impuras para o exercício deste mesmo poder conferido por Deus. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês a partir desse texto, falando sobre a meia-idade, transpondo limites na meia-idade. Homens e mulheres que chegaram à meia-idade adquiriram um autoconhecimento valioso sobre os seus limites. Se há algo que as pessoas que estão na meia-idade sabem muito bem, é aquilo que podem fazer bem, aquilo que gostam de fazer, aquilo que não fazem bem e aquilo que detestam fazer. A meia-idade é caracterizada por esse autoconhecimento a respeito das habilidades, daquilo que nós fazemos. A meia-idade é o tempo em que homens e mulheres são capazes de assumir os seus limites com realismo. Você já não tem mais ilusões, depois dos 40 anos, sobre como você joga futebol bem. Você sabe quais são os seus limites físicos, e é assim em todas as áreas da vida. Você adquiriu um realismo a respeito de quem você é. Moisés não era muito diferente. Ele foi chamado por Deus, a tarefa foi-lhe designada, e ele respondeu a Deus da seguinte forma. Veja o versículo
10º do capítulo 4 na tela. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. É bom, é prudente conhecer os seus limites. É bom e prudente, na meia-idade, ter consciência daquilo que você é capaz e daquilo que você não é capaz. Mas nesse texto há um convite. Convite para que você conheça o Deus ao qual você serve. E o que Ele é capaz de fazer por meio da sua vida, independentemente da fase na qual você esteja. Ou dito de outro modo, a meia-idade nos revela um encontro com Deus e uma face de Deus diferente daquela que nós conhecemos na nossa juventude. Por isso, a oposição ou a objeção de Moisés foi respondida por Deus da seguinte forma. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ao tocar no ponto fraco de Moisés, a sua provável gagueira, a sua inabilidade para falar, Deus desafia Moisés para que confie nele, Deus, e não em si próprio, para a realização da missão para a qual ele estava sendo designado. Também na meia-idade, por nos conhecermos bem, às vezes é muito fácil sermos seduzidos pela capacidade, pelos pontos fortes que desenvolvemos ao longo da nossa vida. Mas Deus conduz Moisés à confiança nele e não à confiança na sua própria capacidade. Mas Moisés não era fácil. Ele permaneceu irredutível, apesar da resposta que Deus lhe deu. Assim disse Moisés para Deus. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Envia qualquer outro, menos a mim. Às vezes, Deus nos ajuda, dando-nos capacidade para que superemos os nossos limites, para que consigamos transcender as nossas limitações e façamos isso sozinhos. Mas na maioria das vezes, Deus nos ajuda a superarmos os nossos limites, colocando outras pessoas ao nosso lado. Colocando outras pessoas ao nosso lado. A resposta para os limites chama-se parceria, equipe, ou na nossa linguagem da igreja, o corpo. A igreja, o corpo de Cristo. Deus poderia facilmente resolver a gagueira de Moisés, aquilo que o atormentava na missão que recebera da parte de Deus. Mas Deus achou mais proveitoso do que resolver a gagueira de Moisés, chamar Arão, seu irmão, e colocá-lo como uma espécie de porta-voz de Moisés. Uma das maiores riquezas da meia-idade, uma das maiores riquezas é o aprendizado que nós somos melhores e fazemos o nosso trabalho melhor quando contamos com pessoas ao nosso lado. Deus nos abençoa para que consigamos vencer os nossos limites, não por meio da remoção das nossas fraquezas, mas colocando ao nosso lado pessoas que fazem melhor aquilo que nós não fazemos bem, e que podem nos auxiliar e podem complementar o nosso trabalho. Termino esta meditação. Moisés, no texto que lemos, era um homem de meia-idade. Desceu ao Egito, foi usado por Deus, libertou o povo de Israel da escravidão. Um dia, não mais o Moisés da meia-idade, mas um Moisés já maduro, um Moisés ancião, entre aquele momento no deserto do Sinai, em que ele viu a sarça que queimava, a sarça na qual havia fogo e que não se consumia, entre aquele momento no deserto do Sinai, e um outro momento, quando ele foi chamado por Deus para subir ao alto do Monte Nebo, contemplar a terra de Canaã e ser recolhido à presença de Deus. Entre aquele dia no deserto e aquele dia no alto do Monte Nebo, Moisés escreveu uma das coisas mais bonitas a respeito do tempo,
e da transitoriedade dos seres humanos. Moisés escreveu o Salmo de número 90. Salmo grandemente apreciado quando se trata de reflexão sobre a transitoriedade da vida e a eternidade de Deus. Este salmo, escrito por Moisés, começa dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes se formassem, antes que a terra fosse criada, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó. E prossegue este salmo. Mas neste salmo há um pedido. Neste salmo há um pedido preciosíssimo para todos aqueles que chegaram à meia-idade. Versículo de número 12 do Salmo 90. O texto está na tela, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É um belo pedido para todas as idades, mas é um pedido essencial para aqueles que chegaram à meia-idade e foram atingidos de modo mais agudo pela consciência da finitude, pela consciência da transitoriedade, porque chegaram à meia-idade. Um coração sábio para ouvir Deus em meio aos desertos da vida cotidiana, das rotinas do dia a dia. Um coração sábio para aprender a lidar com as responsabilidades, com a autoridade, com o poder que foram depositados em suas mãos nesta fase da sua vida. E um coração sábio para conhecer os próprios limites e a superá-los com a ajuda de Deus e com a ajuda daqueles que Deus vier a colocar do seu lado. Deus o abençoe nesta idade da sua vida. Amém.